Oi, gente! Esse é o trabalho do grupo 3, formado pelos alunos Arthur, Clarice, Juliana, Luísa e Thales, e o título dele é Expedições Científicas por Praças do Rio de Janeiro. O nosso objetivo foi analisar o efeito de variáveis ecológicas, históricas e socioeconômicas na comunidade vegetal de praças. Então, por que praças? Bom, nós discutimos bastante e decidimos que seriam os ambientes mais apropriados para o trabalho, considerando que são pontos em comum do grupo e também que seria interessante por morarmos em pontos aparentemente distintos da cidade. Além disso, também decidimos trabalhar apenas com árvores, também por considerarmos que seriam mais relevantes para o estudo. Pensamos em duas hipóteses: que praças localizadas em regiões com maiores índices socioeconômicos apresentariam maior diversidade de espécie, maior cobertura vegetal e menor área de solo disponível, que essas praças também seriam as mais citadas no plano diretor de arborização urbana, o PEDAL, e também teriam uma proporção maior de espécies citadas. Então, nós começamos determinando a área de estudo do trabalho. Nós escolhemos praças que eram mais próximas ao local onde a gente mora e também que conferisse certa segurança, né, em relação à pandemia, em relação a assalto também, etc. E depois disso a gente mediu a área dessas praças através do Google Earth. Determinamos então as variáveis ecológicas que seriam utilizadas: a abundância, a riqueza, o status, a área do solo disponível e a cobertura do dossel. Então, para medir essas variáveis ecológicas, a gente começou indo até as praças, coletou informações, né, para a gente poder identificar as espécies arbóreas daqueles locais, e para isso a gente utilizou aplicativos como o PlantsNet e também utilizamos o Flora do Brasil. Foram ferramentas tanto para a identificação da espécie, como também para identificar o status delas. O PAP foi medido utilizando trena, fita métrica, e a gente mediu de 15 indivíduos aleatórios dentro de cada praça. A área de solo disponível e a cobertura do dossel foram medidas através de uma análise pelo Google Earth. A gente estabeleceu categorias entre baixa, média e alta para cada uma delas e decidimos em conjunto mesmo em qual categoria cada praça se encaixava melhor. As variáveis históricas e socioeconômicas que estabelecemos foram o nome das praças, o ano de criação e ou de revitalização delas, o objetivo com que elas foram criadas, o número de vezes que elas foram citadas no PEDAL, assim como também o número de vezes que as espécies encontradas dentro dessas praças foram citadas no PEDAL, o déficit arbóreo do bairro e o índice de desenvolvimento humano do ano de 2000. Para analisar essas variáveis históricas e socioeconômicas, a gente utilizou informações contidas no Plano Diretor de Arborização Urbana, né, o PEDAL, assim como também nos sites da Prefeitura e anotações que a gente fez em campo quanto à composição dessas praças. As análises realizadas incluíram o índice de Shannon para medir a diversidade das praças, regressões lineares utilizando o ambiente R para correlacionar variáveis socioeconômicas com variáveis ecológicas, um boxplot para avaliar a variação do PAP nas praças e o índice de Pielo, que foi usado para medir a equitabilidade. Resolvemos fazer uma NMDS a fim de obter a dissimilaridade entre as praças estudadas. Com isso, pretendíamos entender quais praças eram parecidas a partir de uma análise estatística que leve em consideração a abundância das espécies que compõem a comunidade vegetal daqueles pontos amostrados. Como resultado, tivemos que a Praça Papai Noel, na Ilha do Governador, e a Praça Cândido da Silva Mendes, na Taquara, eram mais similares que as demais, enquanto a Praça General Osório, Ipanema, foi a que apresentou a maior dissimilaridade. Com isso, podemos ter uma ideia geral acerca das similaridades e diferenças das praças que estávamos estudando. Como pode ser observado, a praça com maior riqueza e maior abundância foi a Praça Papai Noel, na Ilha do Governador, seguida da Praça Cândido da Silva Mendes, na Taquara, que apresentou a segunda maior riqueza, mas perdeu a abundância para a Praça General Osório, Ipanema. A Praça Central do Centro Habitacional Pedro I, em Realengo, possui a segunda menor riqueza, só perdendo para a Praça Doutor Del Vecchio, no Rio Comprido, que possui apenas 2 espécies. Em todas as praças, observamos uma proporção maior de espécies exóticas em relação a espécies nativas. Em relação ao pedal, tivemos que somente a Praça General Osório e Ipanema foi citada no documento, o que associamos ao fato desta praça estar localizada num bairro com elevado IDH e maior investimento público quando comparada às demais praças estudadas. Já quando buscamos as espécies que compunham a comunidade vegetal das praças estudadas no pedal, vimos que na Taquara, das 16 espécies observadas, 12 eram citadas no pedal. Em Realengo,
Das 8 espécies observadas, 6 eram citadas no pedal. Na Praça Papai Noel, na Ilha do Governador, das 32 espécies encontradas, 22 eram citadas no pedal. Já em relação ao Dr. Del Vecchio e a General Osório, ambas apresentaram todas as espécies encontradas sendo citadas no pedal. Com isso, nós acreditamos que na Taquara, em Realengo e na Ilha do Governador, algumas das espécies encontradas podem ter sido fruto da intervenção de moradores, uma vez que são espécies que não fazem parte do plano diretor de arborização urbana. Essa nossa hipótese se fez ainda mais forte quando o morador contou durante a coleta na Praça Papai Noel que algumas daquelas espécies que nós estávamos observando tinham sido plantadas por ele. Essa tabela também expõe um grande número de dados que coletamos ao longo do nosso trabalho, porque durante a fase de construção desse projeto, realmente achávamos que todas essas variáveis nos ajudariam a responder nossa pergunta de alguma forma. Entretanto, conforme avançamos nas nossas análises e nos apegamos ao que de fato queríamos responder, optamos por explorar um número menor de variáveis e, por isso, as variáveis que aparecerão na próxima etapa dessa apresentação e que de fato compuseram nossas análises foram o PAP médio, a riqueza, as citações no pedal, a diversidade a partir do índice de Shannon, a equitabilidade a partir do índice de Pielot e o IDH dos bairros estudados. Com as variáveis que nós coletamos, nós buscamos estabelecer algumas relações. Uma das hipóteses do nosso trabalho era que as praças localizadas em regiões com maiores índices econômicos apresentariam maior diversidade de espécies. Com isso em mente, nós fizemos 2 regressões lineares utilizando o IDH como variável explicativa. Uma com a diversidade como variável resposta e outra com a equitabilidade como variável resposta. Em ambos os testes, não obtivemos resultados significativos, com o valor de R² ajustado negativo. Esse resultado ele pode ser fruto da nossa pequena amostragem, porém com o desenvolvimento do trabalho nós percebemos outras características. Existe uma diferença entre o cuidado das praças pela prefeitura e o cuidado da praça pelos moradores locais. A ação dos moradores é diferente em cada praça, afetando fortemente a diversidade de plantas presentes. Nós relacionamos a quantidade de espécies presentes nas praças e que não são citadas no pedal com a diversidade. O resultado também não foi significativo estatisticamente, porém indicou um sentido. Praças com mais espécies não citadas no pedal tinham mais diversidade, e a gente pode associar isso com uma maior participação da população local no manejo dessa praça, trazendo espécies muitas vezes alimentícias para plantar nessas praças. A partir dessas nossas observações, uma pesquisa futura interessante seria avaliar o que influencia o manejo das praças pelos moradores. Outra variável que nós julgamos interessante coletar foi o PAP. Esse boxplot ele apresenta a variação do PAP em cada praça. E apesar de não ter uma diferença estatística significativa, nós podemos perceber que a Praça do Rio Comprido ela teve a maior média de PAP. Isso se deve à presença de muitas árvores antigas na praça. E a segunda maior média foi a de Ipanema, seguida pela Taquara e Realengo muito próximos e por fim Moneró. Então nós buscamos também encontrar uma relação entre o PAP e a equitabilidade. Quando calculamos o PAP médio em relação à equitabilidade, encontramos uma relação quase significativa estatisticamente. Por outro lado, a gente pode questionar o sentido biológico existente nessa relação. Quanto maior a equitabilidade, mais semelhante é a abundância entre as espécies. Então, um ambiente com uma espécie dominante poderia tanto ter um PAP médio grande, caso tenha uma espécie dominante grande, como uma média de PAP pequena, caso tivesse uma espécie dominante, uma espécie pequena. Nós resolvemos testar, então, a relação entre a equitabilidade e o desvio padrão do PAP, pensando que poderíamos encontrar uma maior variação do PAP em praças com maior equitabilidade. Porém, o resultado foi totalmente não significativo. A partir dos nossos resultados, podemos concluir algumas questões. Primeiro é que o índice socioeconômico não afetou diretamente a diversidade de espécies. Na verdade, essa diversidade pareceu ser mais afetada por uma participação da população local no manejo das plantas da praça, como vimos na Praça Papai Noel em Moneró. Não conseguimos identificar uma relação entre cobertura do dossel e cobertura do solo disponível com o IDH. Encontramos que a praça com maior índice socioeconômico, que foi General Osório, ela teve de fato mais citações no pedal. Porém, ela foi a única praça da nossa amostragem que foi citada. Então, a gente pode dizer que nosso trabalho ele careceu de mais praças amostradas para aumentar a nossa quantidade de dados. E isso favoreceria a descoberta de relações mais precisas entre as nossas variáveis escolhidas.